Entramos aqui agora numa parte especialíssima, porém antes de entrarmos no prato principal, nós vamos neste momento dizer que nos dias 15, 16, 17 de novembro, estaremos aqui realizando uma festa. Eu recebo que nós vamos aqui cantar, vamos dançar, quem sabe, vamos aqui fazer de tudo que é bom. E o Senhor certamente se agradará de tudo que nós estamos fazendo, porque Ele está dentro de cada um de nós. Diga, o Senhor está em mim. E neste momento, você que está aí pelas redes sociais, você que está no YouTube, acesse o nosso canal TV Graça Brasil no YouTube, para onde vai este tema que você vai agora ouvir. Olha a parte B dos anjos. Temaço, tema maravilhoso, você não pede por esperar. Escute com atenção, assista o vídeo todo no canal TV Graça Brasil. Esse tema vai estar subindo esta semana, logo no comecinho dela, para este canal aí no YouTube. O outro canal que nós temos é um canal de estudos bíblicos, perguntas e respostas. Canal de confissão maravilhoso, chama-se Crescendo em Graça Brasil, onde os abençoados estão me pedindo, manda esse estudo tal, manda aquele outro estudo, manda essa pergunta, manda essa resposta para mim. E nós estaremos fazendo tudo o que for necessário para que você seja iluminado pelo Evangelho da Graça. Crescendo em Graça Brasil. Mas neste momento vamos ao convite. Há um convite para você, abençoado. Especialmente para você que está próximo aqui de São Paulo, da Grande São Paulo. Ouça e veja este vídeo deste convite do nosso maravilhoso evento, Seminário em Graça e Apostolado, que será aqui em São Paulo. Bom, eu vou deixar que o convite fale, vamos a ele. Abençoado, abençoada, eleitos de Cristo, em nome do Ministério Crescendo em Graça no Brasil, convidamos você a estar conosco e com toda a amada Igreja de Cristo, unida na perfeita unidade espiritual, em nosso Seminário 2019, em Graça e Apostolado. Local: Rua Cesário Alvim, 275, Belenzinho, São Paulo, capital, a 10 minutos do metrô Bresser. Dias 15 e 16 de novembro, sexta e sábado, a partir das 18 horas. Domingo, dia 17, a partir das 10 horas da manhã. Presença confirmada da amada família da fé no Brasil e internacional, e também do bispo Luiz Martinguinho, desde Bogotá, Colômbia. Venha você também desfrutar de 3 dias reunidos com os deuses em louvores, ministrações da palavra do verdadeiro Evangelho da Graça e Apostolado. Sua presença será fundamental para o seu aprendizado e crescimento espiritual. Maiores informações, inclusive sobre hospedagem em São Paulo, faça contato pelo WhatsApp 0 operadora 11 95002 5531 ou 0 operadora 11 93802 1617. Mas faça isso rapidamente. Confirme a sua presença para que possamos fazer a sua reserva com antecedência. A entrada, claro, é gratuita. Abençoados com todas as bênçãos. Seminário 2019 Brasil. Podemos entoar um canto angelical, somos sua amada, reunida, somos a congregação de seus filhos, te exaltamos. Você aqui não está convidado, você está intimado
Vai haver uma notificação chegando em sua casa. Os deuses, oi? Lindo, né, amada? Ficou lindo? Pai, espetacular. E este amado Lima Santos, olha, sinceramente abençoado, receba sem limites. Receba infinitamente mais. Olha, este dom que você tem, fantástico, muito bom mesmo, muito bom, receba sem limites. E agora? Chegou o momento do mundo conhecer a verdade do Evangelho, a verdade, olha que coisa linda que esta palavra da graça preparou para você neste momento. Vamos lá, Pai por isso. Colossenses capítulo 1, verso 12. Com gozo dando graças ao Pai que nos fez aptos para participar da herança dos santos em luz. Diga, eu estou apto a receber a minha herança. Qual é a herança que você está pensando? 10 milhões de dólares resolveria bastante? Naquilo para o qual você foi chamado não vai resolver nada, porque a transformação, ela é muito mais importante. O corpo transformado vale muito mais do que 10 milhões, do que 1 trilhão de dólares, porque corpo transformado você não precisa de absolutamente mais nada. E esta é a sua herança principal. A religião nos ensinou que devemos tratar de alcançar a misericórdia de Deus, né? Até nas orações do sistema, o Senhor tem misericórdia. O Senhor teve misericórdia, não é uma questão de misericórdia, porque a graça não é um dom imerecido, a graça é um dom merecido. Você a merece, porque você a recebeu antes da fundação do mundo. Jesus Cristo, homem, nos aclarou com o Evangelho de Paulo que ele nos fez aptos para herdar. Os céus foram reconciliados e fomos assentados com ele aqui nos céus. Diga, eu estou nos céus. Por quê? Porque céus e terra foram reconciliados. Hoje é tudo a mesma coisa. Mas será que a terra foi reconciliada? Foi. Qual é a maior evidência disso? Que não há mais pecado, que não há lei e que não há diabo. Se o diabo estivesse por aqui hoje, não estaríamos reconciliados, porque a presença do diabo impediria a reconciliação. Mas se nós estamos reconciliados, que diabo coisa nenhuma. Para com isso, abençoado, você que está me ouvindo aqui agora, esquece o diabo. Não existe diabo vivo. O diabo é outro departamento, é o departamento carne. Diabo vivo não existe mais. Pecado, ficar de noite orando, de joelho, pedindo perdão pelo pecado, esquece isso, abençoado. Isso não existe mais. Aqui nós somos herdeiros de um serviço angelical maravilhoso e poderoso. Diga, eu recebo o serviço angelical. E ele é maravilhoso em nossas vidas. Maravilhoso. O teu anjo está a teu serviço. Cada um de nós que aqui estamos com os nossos olhos iluminados. E hoje nós vamos ficar de pé agora com muito gozo no nosso coração e com o entendimento aberto para receber o que vamos ouvir agora. Hoje damos graças pelas palavras inefáveis que nós ouvimos e seguimos ouvindo e que nos levam a herdar, a receber a nossa herança. Diga, eu recebo a minha herança e recebo também aquele que veio ministrar para que eu entenda a verdade do Evangelho. Vamos receber o edificador, o doutor, o apóstolo José Luiz de Jesus Miranda. Vamos recebê-lo com gozo. Papai, assim é. TV Gracia apresenta as palavras inefáveis de Deus. O Evangelho da Graça nos lábios de Jesus Cristo, homem. Pai. Eu recebi do Senhor explicar como o governo de Crescendo em Graça regula esse ministério. Porque há que ter conhecimento, porque pôr-se a comunicar-se com anjos sem as diretrizes da Bíblia pode fazer com que Deus pode enviar espírito de confusão. Sim. Porque você sabe que diz que Deus, diga Deus,
Não Satanás, porque Satanás foi destruído. Deus lhes envia um espírito de mentira para que creiam na mentira, por não submeter-se à verdade. Então é perigoso que Deus agora te envie um espírito de mentira, todos que estão me escutando, assim que este tema é bem importante, tomem nota, porque há 3 tipos de descuidos que ninguém pode violar estes conceitos, porque corre perigo. Vamos ler em Hebreus capítulo 2, diz: portanto, é necessário que com mais diligência atentemos às coisas que temos ouvido, não seja que nos deslizemos, porque se a palavra dita por meio dos anjos, a palavra dita por meio de quem? Você sabe que o pacto da lei foi dado por meio de anjos. A graça foi dada pessoalmente por Jesus Cristo, no novo pacto. Mas como esse foi um pacto que lhe agradou, não lhe agradou porque era dado para conhecer o mal, pacto com defeitos, um pacto com promessas defeituosas, pois Deus não se aborreceu em tocar nesse pacto de Moisés, senão que enviou anjo e diz: levem isso aí, porque estava tratando com o departamento de mal. Então, ele disse com isso, como isso era temporário, vamos dar através de anjos. Mas diz aqui que ainda que tenha sido dado por meio de anjos, foi o quê? Diz que foi firme, diz. E toda a transgressão e desobediência recebeu justa retribuição. Agora nos diz a nós no novo pacto, como escaparemos nós se descuidarmos de uma salvação tão grande, a qual, havendo sido anunciada primeiramente pelo Senhor, nos foi confirmada pelos que ouviram, testificando Deus juntamente com eles, como os anjos, com sinais e prodígios e diversos milagres e repartições do Espírito Santo, segundo sua vontade. Agora sabemos que fala dos anjos, pelo verso 14 do capítulo 1. Verdade que diz, não são todos espíritos ministradores enviados a serviço, não para dar mensagem. Os anjos não são mensageiros, eles dão serviço. A mensagem Deus já deu através da boca de Paulo. Eu noto que estas pessoas que falam dos anjos dizem, eles são mensageiros que vêm a nós. Não, porque a mensagem já está clara, está escrita em 14 livros. Então eles não têm que estar dando mensagem, o que eles dão é serviço. Naturalmente eles poderiam avisar-te, veja, não vá nesta viagem, mas já essa é uma mensagem tipo advertência. Ou eles podem inquietar-te, ou podem pôr algo em teu caminho, especialmente quando tu os reconheces. Te livram de más compras, de maus negócios, de más amizades. Sim, eles te livram de más amizades quando por causa da educação que tu tens deste conhecimento, os sentidos teus, ao serem exercitados, te advertem. Diz, esta pessoa não me parece bem, cuida-te, não dê muita confiança a ela, separa-te um pouquinho, não maltrate, mas com cuidado. Assim que do ponto A, passo número 3, é supervisão do arcanjo. Lá em cima há um apostolado. E aí, então, o arcanjo nos céus, quando se veste de carne, é apóstolo. E então o que acontece? Que estes anjos trabalham na unidade do Espírito. Eles não trabalham na diversidade que existe no sistema religioso de hoje. Que aquela igreja crê isso, que aquela crê isso, que este crê... Não, aí é diversidade. Mas quando vemos um povo unido falando uma mesma coisa, o mesmo sentir, o mesmo parecer, eles se submetem a este serviço. Portanto, há 3 passos. Veja, deve haver validade bíblica, informação bíblica, comunicação sujeita ao conselho aprovado por Deus. Como que diz, tu tens que aprender a falar com eles. Tu falas com eles nesse respeito, por exemplo, tu não dizes Deus te abençoe? Um anjo desse te descuida totalmente. Porque ele já sabe que tu estás abençoado, um Deus te abençoe aqui, estás violando o pacto, porque então o próprio anjo diz, não creu no nosso anúncio? Não creu no anúncio? Moisés disse que Deus te abençoe lá, Cristo veio, abençoou, eles seguem com que Deus te abençoe. Então há que saber, há que ter um idioma, há que saber falar com eles, para que eles manifestem esse serviço que eles querem dar-te. Assim que essa hierarquia angelical que atende
a igreja está sujeita ao evangelho, está sujeita ao apostolado. Se vocês estão sujeitos ao apostolado, em o mesmo sentido, eles também. Isso é o que eles gostam, de ver submissão, porque eles estão sujeitos à lei que não pode ser quebrantada nos céus, há umas leis nos céus que não podem ser rompidas, diz o Salmo 148, verso 6. Portanto, se eles estão submetidos na ordem angelical, onde eles estão, que não tem corpo, quanto mais os anjos que têm corpo têm que estar submetidos à ordem apostólica. Lá é a ordem arcanjo e aqui é a ordem apostólica. Vamos para o passo B. Diz aqui o passo B: a igreja é a máxima autoridade. Essa é a agência de Deus, esse é o governo de Deus, a autêntica igreja de Jesus Cristo. Vamos ver em Efésios capítulo 1, verso 18. Tomem nota, porque os anjos estão a ponto de desatar um serviço à igreja, e por isso é que vem estas instruções. Ele vai levando conforme ao propósito dele. Essas instruções são boas porque eles já estão ansiosos de trabalhar e tu tens que estar bem informado para que eles não tenham nenhum impedimento em dar-te serviço. Que tu saibas que eles sabem e que eles saibam que tu saibes. Por isso aqui diz: portanto, tomai o escudo da fé e veste-te com a palavra da verdade. Aqui fala como se tu tivesses uma armadura dessas romanas do tempo de anteriormente. Eu tenho visto teólogos que às vezes pegam e colocam aí isto é assim, jejum, e jejuas, e isto, e guarda o sábado, e guarda aquilo, te vestem, mas não do evangelho da paz. Porque o evangelho da paz é algo que te mantém em paz, não que te mantém obrando, que te mantém em repouso. Então, vou repetir, há 3 tipos de descuido. Primeiro, que falamos, foi a validade bíblica, e que os anjos estão sujeitos a umas leis que não podem ser quebradas, e, portanto, para poder receber o máximo serviço deles, temos que buscar informação do evangelho para que eles nos sirvam. O propósito deste estudo, deste calqueu, é que eles não se sintam intimidados em dar-te serviço, porque uma vez eles sabem que tu conheces esta informação, eles não vão te fazer danos. Nós podemos fazer todo tipo de milagres que não vamos fazer dano. Vai seguir submetido. Sim, porque se alguém pudesse descobrir este serviço, iria apartá-lo, sacá-lo da igreja. Não, eu vou para minha casa, eu sei da informação, por isso não vou nem dizimar, nem semear, e não me reúno com ninguém. Eu vou para minha casa sozinho, porque estou em minha casa, e não tem que estar em 4 paredes, porque a igreja sou eu. Tem muita gente que põe todo tipo de desculpas e se esquece do que Paulo disse: não deixando de congregar, como alguns têm por costume. Você não pode deixar de congregar. Veja essa cadeira vazia, isso é uma vergonha por um montão de abençoados aqui que conhecem esta palavra. Tu deveria estar cheio aqui. E não começar às 8h15, tem que começar na hora que se diz. Porque os anjos não gostam desse mau proceder. Temos que... Aí, dizemos isto, ponto. Está todo mundo esperando e aí saímos a fazer o correto. Você recebe? Isso é assim. Então, todo esse trabalho de dardos trabalha no mal e nós nos escolhidos também. Tu tens que aprender a levar cativo. O teu chamado é levar cativo esses pensamentos. Eu não vou me submeter a esses pensamentos. Não, que este mal, que isso, que vai enfermar. Não, eu não recebo isso tampouco. E se por acaso me sucedesse, quando acontecer, eu chamo, esta é uma mentira temporária. Para que eu vou me alarmar e esperar que venha mal sobre mim? Não vê que esta sociedade está programada para preocupar-te? Não para ocupar-te, senão para preocupar-te. E tens que defender-te, digo, se tu queres durar muito tempo, se você gosta de estar em saúde, se você gosta de realizar-se como pessoa, estar bem. Assim anda todo jogado por aí, que não te importa nada, que está descuidando, por isso é que estás assim, estás em descuido e nem sabes. Estás em descuido. Então,
Temos falado do passo A, passo B, que é a igreja. Número 1, há umas instruções que eles se sujeitam. Número 2, o máximo poder Cristo deu à igreja. Olha, que tremenda a igreja, hein? As pessoas dizem, não, essa igrejinha que é ali. Não, essa é a igreja, é o escritório de Deus, imagine. A igreja do Senhor. E número 3, a destruição do diabo. Não há serviço angelical se tu pensas que o diabo não foi destruído. Essa é a ofensa maior, e ouça isso. As igrejas, ou as sinagogas. Bom, uma chamada igreja que crê que o diabo está existindo deixa de ser igreja e é sinagoga, porque a igreja existiu quando o diabo foi destruído. No Velho Testamento não havia igreja. Até que Cristo não foi à cruz e morreu e ressuscitou, não começou a igreja, porque a igreja é espírito. Portanto, antes não havia evangelho, o que havia foi um pacto de lei com exigências sobre a carne. E Deus não iria ser carne, uma igreja de carne. Ele fez sinagogas, porque as sinagogas são para a carne. A igreja é para o espírito. Portanto, uma entidade religiosa que está me escutando, que crê que o diabo existe, não sabe, está turbado, isso está em descuido total, isso não tem nem salvação. Digo, entendendo de que salvação estamos falando? Estamos falando da salvação que os anjos nos dão no viver diário. Porque há 3 aspectos da salvação, que Hebreus 10:14, que é que com uma só oferta te fez perfeito para sempre. Já teu espírito está perfeito, mas um espírito aperfeiçoado pode andar em descuido. Inclusive, esta noite aqui pode haver gente em descuido, e são do ministério. E dizem, sou salvo, sempre salvo, predestinado, escolhido, livre disto, livre daquilo, mas em descuido de tua salvação. Saberá Deus quantos abençoados através da internet estão me ouvindo, estão correndo, porque o vocabulário é de descuido. Falar constante, queixas, essa pessoa está sempre se queixando. E buscam algo e não encontram, não dormem nesse dia para não encontrar algo para se queixar. Você está completo? Imagine, isso acontece com qualquer igreja que não tem que fazer exercício, o teu corpo está glorificado, come se quiser. Tá bom, Jesus teve seu corpo glorificado por 50 dias, ele andou por aí por 50 dias, andou, fez coisas, comeu e tudo. Comeu sim. Um par de peixinhos aí, comeu com eles. E então andava com uns discípulos, e então, quando se aproximava, o coração lhes ardia. Olha, esse homem está ungido, o que acontece com ele? Olha, com razão, estamos ardendo com razão, ele falava conosco. Imagine a igreja, assim é que deve estar a igreja. Essa é a igreja que vai a reinar por toda a terra. A poderosa igreja. A única coisa é que há tanto deterioração de ensino, há tanto engano que as pessoas fizeram, tanta mentira que então Deus escolhe seu tempo para fazer as coisas. Veja, 14 anos levou Paulo, depois que se reuniu Paulo com Pedro em Jerusalém, que teve 15 dias falando com Pedro. Aos 14 anos, depois, passados 14 anos, voltou a Pedro e aí foi que lhe chamou Pedro, de diabo para baixo ele chamou. Disse, tu estás de condenar Pedro e não andas conforme o evangelho da verdade. Não andas, tu nem os demais apóstolos. O repreendeu cara a cara ali, Gálatas capítulo 2, verso 11 ao 14. Depois de 14 anos, quer dizer que em 14 anos, nosso ministério leva 14 anos, verdade? Olha, pois já podemos subir de novo a Jerusalém para repreendê-lo diante de todos, através da internet. Bem, então, Colossenses 1,13, veja o que diz.
o qual nos livrou do poder das trevas e trasladou ao reino de seu amado Filho. Qual é o reino de seu amado Filho? A igreja? O reino que Paulo pregava? Você se lembra que Jesus Cristo, nos dias de sua carne, disse: o reino dos céus se acercou, mas não chegou, porque ele não havia ressuscitado. Tão logo ressuscitou, se formou a igreja, que é o reino de Deus aqui. Tu sabes que tem gente que se turba e diz: apóstolo, e vocês creem salvo sempre salvo? Porém, é que Paulo disse que os que praticam tais coisas não herdarão o reino. Pois certamente os que praticam tais coisas sempre estão fora da igreja. Os que praticam coisas más, pois não herdam na igreja. Eles creem que há o paraíso. Paraísos e o reino são coisas diferentes. Os que praticam, ou seja, os que vivem um tipo de vida, que sempre estão na maldade, na bagunça e no adultério e fornicação, e um dia os vê com uma mulher por aqui, outro dia com outra mulher por lá, outro dia com outro homem. Isso é prática, mas isso não herda o reino dos céus. Por quê? Porque não encontram como chegar à igreja, pois se sentem culpados e não herdam. A ti te sucedem coisas, mas tu não praticas coisas. Isso é diferente. Praticar é um modo de viver, uma forma, um estilo de vida. Você não. Você é uma pessoa séria, de bom testemunho, uma pessoa que aprecia a verdade, que aprecia a ordem que Deus estabeleceu. Ainda que, às vezes, te chispoteiam coisas, mas estás no caminho. Ou seja, não saiu. Diz que o coxo não saiu do caminho. Está coxo, mas está no caminho. Veja. O importante é que está. Então diz aqui que ele te livrou, ele livrou a igreja da potestade do quê? E às vezes você vê igrejas por aí que passam a ideia de passem à frente, que estão maus, aqueles que se sentem opressões. Isso não são opressões, são dardos que tem metido, que tu os tira, levando cativo todo o pensamento. E então imagine-se a blasfêmia, a apostasia que existe hoje nesses ministérios de libertação, que se ponha, passe à frente. Vamos ungir com azeite que você tem uma atadura. Eu, uma atadura? O que? Me romperam já a atadura no dia que se me iluminaram os olhos do entendimento e eu fiquei livre. E entendi que sou livre da potestade do diabo. Então que potestade tem o diabo sobre a igreja? Nenhuma. E você é parte da igreja, não há potestade, não há tal coisa como espiritismo e maldade que venha contra você quando você está informado. Com esta informação não há nada que venha contra você, porque você está informado, você não tem medo, você não anda debaixo de conceitos filosóficos, você anda debaixo de signo zodiacal, você não anda debaixo disso, você é touro, sagitário, isso são sanganerias, estupidezas da filosofia que está fora deste evangelho. Você não tem que depender disso. Tem gente que vive. Se cai uma panela na cozinha, essa foi minha avó, a que morreu, que apareceu para cozinhar alguma coisa. Veja, tem gente que tem muitas tradições. Muitas tradições. Faça como fizer lá em Honduras, como um homem ali me atendeu no que eu pregava e já está morto. Acabou o cachorro, acabou a raiva. Pois já Satanás destruiu. Estou falando de 3 tipos de descuido quanto a essa grande salvação que Deus dá. Se você a descuida, pois descuide, porque aqui tudo é lícito a você. Quer se descuidar? Descuide, ande em descuido. Digo, não te convém andar em descuido, mas se queres, o conselho nós damos para que tu escutes e te ponhas firme. Mas, se queres andar descuidado, vai. Não receba aí, mas faça o que você quiser. Andes em descuido como tu quiseres, porque depois de tudo te é lícito. E a palavra lícito vem de licença. Lícito. É te lícito dirigir como não. Você tem um corpo, tudo te é lícito, vai e faz. Mas nem tudo convém. Aí é onde entra o governo de Deus. Aí é onde entra
levar cativo os dardos de fogo que vêm contra a tua mente, tu levas cativo e os leva cativos à obediência de Cristo. E começas então a reinar em vida. Mas se não levas cativo, como é que vai reinar em vida? Antes sofres em vida. E o convite é, pare de sofrer, hein? Então, diz aqui que te livrou e te trasladou. Te livrou do reino, do poder de quê? O verso 13 o que diz? Diz, o qual nos livrou do poder das trevas, mas não te deixou livrado, te trasladou, te assentou em lugares celestiais com Jesus Cristo. E veja o que diz o 12, que primeiro fiz com gozo dando graças ao Pai que nos fez aptos para participar da herança dos santos em luz. Você já está apto. E se você é apto, está qualificado. Você diz, não, pecado, não mereço nada. Há uns que dizem, por a graça, é um dom imerecido. Não, você é apto para isso aí, você está apto. Não vê que você foi feito apto desde antes da fundação do mundo, quando te escolheram, quando escreveram teu nome no livro da vida. Antes de chegar a esta terra, você tem uma reserva para estar aqui. E chegou. Que diz? Fique aí. Ilumine-se bem, eduque-se. Vamos ver a Mateus 8, 28, para ver um exemplo onde a igreja entra em descuido. Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8, livro de história. E vou dizer por que a história. 8, 28. Diz assim a palavra: quando chegou a outra orla, a terra dos Gadarenos, vieram a seu encontro 2 endemoniados. 2 o quê? Que saíram dos sepulcros ferozes de grande maneira, tanto que ninguém podia passar por aquele caminho. Aqui diz, quantos chegaram? 2. Se você for a Lucas, Lucas diz que é 1. Por isso é que eu digo que é história, porque Lucas investigou bem e disse, não eram 2, era 1. Onde é que Mateus sacou que eram 2? Bom, foi que contaram para Mateus. Todos diferentes. Então esses são livros sinóticos que repetem exatamente, não é assim. Eles estão em diversidade. Mateus, Marcos, Lucas, todos eles têm diferenças do que pensam. Aqui diz que há 2, o que importa 2 ou 1. Mas Mateus disse que eram 2, mas eu falo para que saibam que se leem a Lucas, a referência é que em Lucas 8, 26, se vão lá, diz que havia 1 endemoniado que veio. Por aqui diz 2. Agora vejam o que aconteceu. Verso 29. Eles clamaram, dizendo, que tens conosco, filho de Deus? Viestes aqui para atormentar-nos antes do quê? E que eles sabiam que viria um tempo? E quando era esse tempo? Quando Cristo fosse à cruz. Cristo estava ainda em sua função de Jesus de Nazaré, mas esses endemoniados que eram espíritos, para aquele tempo haviam demônios, podiam possuir as pessoas, mas eles mesmos sabiam que iria chegar um dia, ia chegar um tempo de, não, eu sei que tu vens para liquidar-nos, mas estás vindo aqui antes do tempo, o que acontece contigo? Por que não fica por lá fazendo outra coisa? Mas eles sabiam que viria um tempo. Sabe o que pensa o sistema? Que o tempo é agora, depois de... Quando agora a igreja já está liberta. Esse é um erro capital que todo o sistema protestante, todo o sistema católico, todos que creem em Satanás, estão, veja, atrasados por 2000 anos. Veja que atraso. Esse é um atraso de 2000 anos. Tem receitas, remédio vencido há 2000 anos, estão velhos, secos, não funcionam. Caducou isso. E veja o que eles deram. Por que não vem atormentar-nos antes do tempo? E veja o que diz aí. Veja, verso 30. Estava longe deles passeando uma manada de porcos. Mas Mateus diz que eram muitos.
diz, e os demônios rogaram a ele dizendo, se nos expulsas, fora, fora, se nos expulsas. Então o sistema gosta de dizer, fora! Porque eles andam por trás da cruz, atrás da cruz. Nós já passamos diante da cruz, não temos que dizer fora, porque fora, esse fora já faz 2000 anos que eles foram para fora. Então quando alguém por aí diz, eu vou te botar fora, então identifica-te qual é teu nome. Diz, legião me chamo, são muitos, eles falam assim, mas é atrás da cruz, antes da cruz. Eu quero que você saiba isso, internet, a igreja do ar, e todos tenham claro esta coisa, porque vocês não creem no diabo. Não, porque nós cremos no diabo, cremos que foi destruído há 2000 anos. E leem estes versos, veja, e os demônios sabem mais do que a chamada igreja, eles mesmos sabiam que iriam ser atormentados e destruídos. E vejam que o verso 31, e os demônios lhe rogaram dizendo, se nos expulsas, permite-nos ir àquela manada de porcos. E ele lhes disse, ide. E eles saíram e se foram àquela manada de porcos, e eis aqui toda a manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e pereceram nas águas. E os que os apacentavam fugiram, vendo a cidade, contaram todas as coisas e o que havia passado com os endemoniados. E toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando o viram, lhe rogaram que se fosse de seus limites. Não estavam contentes. Diz, rapaz, que vem aí, perdemos quanta chuleta e quanta... Por isso lhe disseram, vai-te daqui que está arruinando a economia. Sim, porque se eles deviam estar agradecidos, veja, este homem expulsou demônios, esses 2 homens, mas eles, ventre, disseram, rapaz, 2 homens, os porcos se afogaram, os nossos. Agora daqui a igreja, veja, a chamada, porque não são igrejas, se constituem sinagogas, daqui é que eles dizem, irmãos, você sabe essa gente que busca o pastor para ter uma conferência? E o que acontece, irmão? É que eu, pela noite, quando eu me deito, eu vejo como serpentes no quarto. E o que acontece? Não, que às vezes eu amanheço assim tremendo e... tem um filho que lhe dá convulsões. Clarinho, em sua casa há demônio. Procure lá o comitê da tropa de choque, lá os irmãos que jejuam. Olha, leva ele lá. Esses são tão ridículos, porque a ignorância nos faz tornar ridículos. Perdão, eu estive aí, eu era um desses ridículos. Então, eles ficam assim com azeite ungido e começam a regar as paredes e mancham as paredes. As cortinas estão estragadas. E se tem tapete, carpete, olha, para tirar esse azeite de oliva. E então começam a fazer as paredes, fora, 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 fora. Estão sempre fazendo assim. Bobagem, sanganeria. Tu sabes por quê? Porque eles têm um atraso de 2000 anos. Você vem até mim e me diz, apóstolo, me dizem o mesmo, que sonham com serpentes, sonham com isso. Quando foi a última vez que tu esteve num zoológico? Vê? Vai. E sonham disparates, às vezes sonham coisas. Sonham que caísse de um avião, um precipício. Desperto e, que bom que eu acordei. Eu sei que isso é mentira. Você vai crer nessas estupidez, desses sonhos que você tem, se essa carne que você tem está contaminada. Essa carne é gênero, sonha com tanta bobagem, sonha. Isso é pura carne, pura chuleta. Isso é carne, irmão, que tem que estar você buscando conselhamento. Você tem que buscar o evangelho paulino aí. E diga, não, eu estou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu estou completo, não me falta nada. Essa gente que encontra um bonequinho aí com alfinete na casa, aqui está, estou me fazendo um trabalho. Então você vai buscar aconselhamento e vai com essas mulheres aí que sempre estão sonhando. Elas têm um espírito desses de suspeita.
e te dizem: olha, como é que você está com o teu esposo? Não sei. Estamos brigando muito. Aí é que está, veja. Esse bonequinho, agora você tem que fazer outro trabalhinho, porque jogaram um trabalhinho à tua esposa. E agora, quando esses são os desejos enganosos da carne, que as pessoas não sabem levar cativo todo o pensamento e jogar essa coisa fora, então se complicam a vida. E então, de um trabalho passa para outro trabalho, e começa, e segue nesse trabalho, nunca entra um repouso, verdade? Então, já não é assim. Você já não tem que jogar nada fora. O que você tem que jogar fora é você mesmo. Pensamentos que te digam: não te recebo, eu estou completo, estou perfeito, a mim não falta nada. Cristo em mim, a esperança de glória, o Espírito de Cristo. Eu estou selado com o Espírito Santo da promessa. Tenho o poder do Espírito Santo em minha vida, que é o Evangelho. Olha, veja, eu espero ter gente firme ao redor do mundo, gente que quando a pessoa os veja: olha, estou reinando em vida. Olha, pois me disseram com uma certa... Em tua casa que morreu uma filha, uma mulher. Olha, eu estou reinando em vida. Sim, que tenhas que viver em vida, andando aí, sufocado todo dia, sempre com queixas, sempre. Aprenda a dividir, levante-se firme. Dívida, exerça seu sacerdócio, pegue sua boca e ponha a trabalhar. Perto de ti está a palavra, perto de tua boca e de teu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos. Ai, pastor, é que eu estou passando por uma situação assim. Deus permite essas provas para que saque essa confissão de tua boca. Para isso, é para que pratiques. Estás passando por provas? Good for you, bom para você. Para quê? É bom que te passe. Digo que te levantas e começas a confessar a palavra. Aqui todo mundo tem que ser provado. Para eu estou provado aqui, falando com autoridade, é porque a mim me puseram no forno. José Luiz, um pouquinho mais. Não, vamos queimar o cabelo? É porque há anjo aí do Senhor te protegendo aí. Mas tu sabes quem te manda ser apóstolo? Vai. Quem te manda ser um predestinado? Te escolheram assim que te escolheram, pois vamos adiante. Não fiques aí na metade do caminho. Bom, então, em Hebreus, não busquemos porque já o tempo passou, mas se viola Hebreus 2,14, que diz que porquanto os filhos participaram de carne, ele também participou do mesmo para destruir ao que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Satanás está destruído. Então há 3 tipos de violação. Se vais exigir serviço angelical, número 1, tens que ter conhecimento bíblico, confissão sujeita às 14 epístolas de Paulo, o apostolado. Número 2, tens que entender que todo poder que vai se manifestar do mundo espírito para o mundo físico vem através da igreja. Não te metas a buscá-lo por aí num centro espírita, nem vai te buscar lá na nova era ou no novo movimento carismático que se levantou por ali, porque tu escutaste que se movem, que brincam, que saltam, que pulam, que... Não te deixe levar por isso, que isso é carne. E número 3, tens que ter claro que o diabo foi destruído e que a igreja foi totalmente livrada da potestade do diabo. Se você não descuida dessas 3 coisas, eu digo que nesta noite, que anjos não temam servir a este povo que está escutando. Não temam dar seu serviço. Recebemos todo o serviço angelical para a igreja. Assim que abençoado, te amo. Um beijo. Chegou o tempo da verdade, o verdadeiro evangelho chegando a todas as nações. Vamos cantar assim. Já chegou o tempo da verdade, destapando a
pois tudo já está feito. Não te deixes enganar, pois por ventre te confundem e te põe a obrar. Já chegou o tempo da verdade, sem temores e sem medo, que a graça é a verdade, pois não há outro evangelho. Essa é a graça de Deus. Pa, pa, para, pa. Pa, pa, para, pa. Pa, pa, para, pa. Pa, pa, para, pa. Já chegou o tempo da verdade, destapando a mentira do sistema enganador, pregando a palavra por todo mundo hoje. É a graça divina, o evangelho de Deus, e todos os gentios têm que saber que nosso ministério é da reconciliação. Se tu és gentil, nada tens que fazer, porque pois tudo já está feito. Não te deixes enganar, pois por ventre te confundem e te põe a obrar. Já chegou o tempo da verdade, sem temores e sem medo, que a graça é a verdade, pois não há outro evangelho. Essa é a graça de Deus, pois não há outro evangelho. Essa é a graça de Deus, pois não há outro evangelho. Essa é a graça de Deus.